Olá, queridos, graça e paz. É um prazer estar aqui com você novamente. Então, nós estamos aqui para mais um vídeo do nosso seminário John Hus. E hoje nós vamos continuar falando sobre o Antigo Testamento. Nosso panorama do Antigo Testamento tem debruçado, ainda que entendendo a estrutura básica do nosso curso, mas tem debruçado de maneira clara e positiva acerca de pontos importantes do Antigo Testamento. Hoje, por exemplo, nós vamos pensar um pouco sobre a literatura poética de Israel. E a literatura poética de Israel ela tem algumas questões muito interessantes, principalmente porque ela tem ali o seu início na concepção que os israelitas têm, que os hebreus têm em relação aos seus antepassados, o respeito que ele tem a isso. Sobretudo essa concepção de que, e aí muito representada no texto de Jó, quando de fato Jó entende que a luta e o sofrimento estavam além daquele exemplo que possivelmente ele era por conta da vida que ele tinha. A gente tem o Eclesiastes que dá e carrega consigo, a gente vai aprofundar esse conceito também na literatura de trazer a memória, ou sobretudo a concepção de que o homem nada é. E a gente conclui essa ideia literária ou poética de Israel, dos hebreus, olhando para Cantar de Salomão, que é uma narrativa de amor. É uma narrativa extremamente sexual e extremamente de amor. Contudo, ela também traz consigo uma certa tipologia a relação entre o Deus de Israel e o Israel, entre o amor sentido por Deus e o próprio Israel sentido esse amor e devotando tal amor ao nosso Deus. Então a gente parte daqui para se tratar dessa perspectiva poética que o Antigo Testamento traz. Inicialmente a gente tem como as principais literaturas poéticas o Jó, Salmo e Provérbios. Depois nós vamos acrescentar Eclesiastes e Cantares, ou Cântico dos Cânticos. Todas essas literaturas, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, compõem dentro da nossa tradição e da nossa concepção, e também na literatura hebraica, de forma geral, o conceito de livros poéticos. É importante pensar que essas literaturas ela é marcada pelas observações sábias acerca da vida, estabelecidas para serem memorizadas. Ou seja, qual é a máxima dessas literaturas, ou dessa poesia, ou dessa estrutura poética nesses livros? Ela trata da vida, da beleza da vida, do sofrimento, da dor, da perda, da riqueza, da pobreza, da educação, das relações. Então, ela carrega consigo uma característica bem viva no que tange ao dinamismo da vida humana e consigo também as sabedorias para agir ou enfrentar a dinâmica da vida, né? Então é importante perceber essas observações que tais literaturas vão fazer acerca da sabedoria em relação ao dinamismo da vida. Um outro destaque que é bom a gente fazer também é o seguinte, é que a poesia não nasce com os hebreus, ela não nasce com Israel. A literatura poética já existia tanto no Antigo Egito quanto na Mesopotâmia. Então, é um destaque pensar isso. E provavelmente a gente vai falar de regiões próximas aonde esse povo nasce, e aí a gente, de repente, entende o porquê da origem dessa literatura na cultura hebraica, possivelmente tenha uma relação com a proximidade nessa região com esses povos. Uma das maiores características da poesia hebraica em si, é aquilo que a gente vai chamar na nossa língua portuguesa de paralelismo. Ou seja, a semelhança, a correspondência entre duas coisas ou entre ideias e opiniões que estão na mesma linha.
A diferença entre o paralelismo judaico é que ele não está atrelado à ideia do som, como na nossa língua, mas sim ao conteúdo da ideia. Ele está atrelado ao conceito, à concepção. Ou seja, ele está ali dando sentido. Na literatura, nós vemos algumas repetições, diversas estrofes. Por exemplo, nos Salmos é muito comum a gente ver essa questão do paralelismo. Por exemplo, Salmo de número 42, a gente percebe isso. Porque está abatida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois é do levo. A gente percebe essas repetições. Uma outra característica, ou pelo menos alguns exemplos de paralelismo, a gente tem ele em 3 perspectivas. O sinônimo, e qual é a ideia do sinônimo? Sinônimo, a palavra já diz, são coisas que dizem a mesma coisa, mas as palavras podem até ser diferentes. Por exemplo, o Salmo de número 24 diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Aí a gente tem na primeira linha ali, do Senhor é a terra e a plenitude, ou seja, tanto a questão da terra, tanto a plenitude dão o mesmo sentido. A palavra é que é diferente. Obviamente, se o autor está fazendo menção de que a terra é do Senhor, certamente ele está falando de toda ela, na sua plenitude. Na segunda linha, a gente tem a mesma coisa, o mundo e aqueles que nele habitam. Ou seja, a ideia de Deus ser dono do mundo já concebe a ideia de ele dominar e mandar em todas as pessoas que ali habitam. Então a gente tem ali um paralelismo ligado ao conceito de sinônimo. A gente tem o paralelismo antitético, que na verdade qual é a ideia? A ideia é justamente, aí a gente já tem um caráter de oposição. Por quê? E aí a gente tem o Salmo bíblico que diz o seguinte: porque os malfeitores serão desraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. A gente está ali numa mesma linha, mas com oposição. Os malfeitores. E aí, o que eles serão? Eles vão ser desarraigados, ou seja, eles vão ser retirados da terra. Aí na segunda linha a gente tem aí ele dizendo que aqueles que esperam no Senhor, esses não serão desarraigados, esses herdarão a terra. Então a gente tem aí uma concepção, uma ideia de oposição numa mesma linha, mas trazendo o mesmo conceito. E tem a questão sintética. O sintético é o seguinte: é aquele que dá a amplitude, ele não só está na mesma linha ali, de uma forma semelhante e aparelhada, mas ele dá amplitude para aquilo que está se afirmando. Salmo 19, melhor dizendo, é um exemplo clássico. Versículos 7, 8 e 9, o caso a estrofe, né? A lei do Senhor é perfeita. Aí ele amplia, refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel. Aí ele amplia e dá sabedoria aos simples. Verso 8. Os preceitos do Senhor são retos. Aí ele amplia, alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro. Aí ele amplia, ilumina os olhos. Verso 9. O temor do Senhor é limpo. Aí ele dá mais um conceito de amplitude. E permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros. Aí ele amplia de novo. Justos e justos juntamente. Ou seja, no paralelismo que está muito presente na cultura poética dos hebreus, a gente ou vai ter uma característica dos sinônimos, que é aqueles que se parecem em palavras diferentes, ou antíteto, aqueles que vão propor uma outra palavra, vão estar ali contrapondo o que está se dizendo inicialmente, ou a gente vai ter o sintético, que vai trazer esse conceito de amplitude. Muito bom. Bem, aí a gente vai pensar agora, nesse finalzinho, sobre os livros poéticos em si. A gente tem o livro poético, a máxima ali, contemporâneo da literatura do Gênesis, é Jó. Jó, existe toda uma discussão em volta dele, se de fato existiu, se é só uma mera literatura poética, mas ainda assim, a máxima, né? E a palavra Jó significa em egípcio Aba, onde está o pai, em árabe, né? Arrependa-se ou volta, né? E em hebraico tem um conceito de honestidade. A autoria de Jó é desconhecida. O período histórico é o período patriarcal, ou seja, aquele período ali do Pentateuco. É o período histórico. E a grande mensagem de Jó é a seguinte:
é responder a pergunta: por que o justo sofre? Eu costumo dizer que na literatura poética de Jó, o que há é uma virada de chave no conceito de sofrimento. E a grande crise de Jó é justamente isso. É porque ele não está entendendo, já que ele está fazendo tudo certo, já que ele é o símbolo de honestidade ou o símbolo de moral perfeita, o porquê que ele está sofrendo. Se naquela perspectiva só sofria ou só padecia algum tipo de dor aquele que de fato tinha afligido ou quebrado o protocolo de servidão e amor a Javé ou a Deus, ao Deus do céu. Então Jó tem essa característica, é fascinante perceber a trama que acontece nessa estrutura poética e o fato como ele compreende que o sofrimento é algo inerente à existência, ou à vida, e que ele precisava superar, né, essa questão. Depois a gente tem os Salmos, o livro de Salmos, e aí a gente tem uma característica muito presente no livro de Salmos, é justamente as experiências vividas por seus autores ou pelo próprio povo. Alguns salmos inclusive, nem tem ali o nome do autor, na verdade tem apenas o conceito histórico onde ele foi escrito. Então, a gente tem salmo para liturgia cultural, salmo de lamentação, salmo de depressão, salmo de decepção, salmo de louvor, salmo de arrependimento, salmos de proteção. Ou seja, a gente tem salmos de todas as características, mas eu poderia caracterizar toda a literatura poética dos salmos, que no caso é esse grande inário judaico, com um simples inário que narra as experiências mais diversas da vida do povo hebreu e também dos seus principais escritores e compositores como Davi, Asaf, Moisés e muitos outros. A gente tem Provérbios e a gente percebe que o texto de Provérbios, ou a característica de Provérbios, está ligado ao seguinte, a esse conceito de conselho, né, de percepção, e são conselhos curtos, o próprio nome diz isso, são comparação a Provérbios. Significa máximas que expressam uma verdade de forma resumida. Ou seja, os provérbios têm essa característica de expressar algo de forma resumida. O escritor possível, Salomão, vai dizer coisas como honra teu pai e a tua mãe. Na verdade, está no Pentateuco, perdão. Ele vai dizer, vai lembrar, mas ele traz esse conceito de obediência, de observar aquilo que o pai e a mãe diz. Ele traz conselhos sobre como é melhor ir, a questão de você estar vivendo, sobretudo, sensato ali, sóbrio. Então ele vai dar inúmeros conselhos em relação às relações de pai e filho, de mãe, de mulher e marido, de compra e venda, de rico e pobre, e conselhos curtos, né, que tem muito a ver. É um conceito, a grande sabedoria. O livro põe o leitor diante da escolha entre o bem e o mal. Ele vai sempre propor esse conselho, esse equilíbrio, né? Como uma pessoa sábia deve comportar em situações diversas. Então o provérbio está ali curto e eu diria grosso para dar caminhos e diretrizes acerca de como nós deveríamos comportar em face das adversidades. A gente tem Eclesiastes também, o livro do Eclesiastes, possivelmente atribuído a Salomão, mas é um livro que possivelmente Salomão escreve na velhice. E haja visto por que a gente tem essa ideia do autor que está o tempo todo nos alertando acerca da vaidade. A máxima do livro do Provérbios é justamente a gente entender que tudo é vaidade. E aí ele faz inúmeras críticas, ele fala sobre o amor à riqueza, a necessidade de estar equilibrado, de não ser demasiadamente justo nem injusto. Ele ressalta a importância de ir a um velório em vez de uma festa. Ele fala sobre, inclusive, a vida pautada na vaidade. Ele constrói a fantástica tese acerca do próprio tempo e como que isso é fantástico no livro de Eclesiastes, como que isso é maravilhoso, né? A noção de tempo, sobretudo, ele vai declarar de forma clara que uma vida vazia de Deus é uma vida fútil, sem utilidade alguma. Ele vai comparar todas as possíveis conquistas dos homens a uma mera vaidade. E aí ele resume
a sua característica dizendo, olha, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. E aí, se realmente Salomão foi o seu escritor, faz muito sentido, né, para alguém como Salomão, que viveu nas riquezas, nos muitos casamentos, e no final da vida entender que o que de fato importa é a família, é as relações, é a vida plena em Deus, porque o resto é vaidade. E a gente conclui falando de Cantares. A máxima de Cantares é configurar a ideia de um amor conjugal, como eu disse inicialmente, e, sobretudo, numa perspectiva mais tipológica, narrar ali o amor de Deus para com Israel e de Israel para com Deus. Essa é uma percepção que nós temos. E eu ressalto, apenas isso. Não há uma forçação hermenêutica, há uma forçação hermenêutica clara em tentar trazer o conceito de Provérbios para essa relação de Jesus e a igreja. Deus abençoe você, fique na paz e até o próximo vídeo. Espero que você tenha gostado e que você possa mergulhar essa semana, tanto com esse vídeo, tanto com material complementar, para cada dia mais aprofundar o seu conhecimento sobre literatura poética de Israel. Deus abençoe e fique na paz.